Olá, vamos discutir hoje um pouco sobre o tema da disciplina Gestão por Processos. O tema trata-se da reengenharia de processos. E aí, antes da gente avançar, a gente precisa entender a diferença que existe entre mapeamento de processos e gestão de processos, que são temas que a gente já discutiu aqui nas aulas passadas. Existe uma nomenclatura que a gente dá para o processo de mapeamento, que é as is, né? Que é como são os processos naquele momento. Então, as is significa como é, né, em português, e na verdade é um retrato atual de como o processo funciona. E to be, né, que seria a parte de gestão de processo, que é onde a gente vai otimizar os processos existentes, melhorando os fluxos, melhorando a entrega, melhorando a eficácia e a eficiência. Então, a ideia é que a gente primeiro enxergue como os processos acontecem e depois a gente enxergue como esses processos podem ser melhorados, e isso é nomeado, né, o nome que se dá a essas duas atividades são esses, os nomes as is e to be. Então, são conceitos básicos na gestão de processos, né? Que é as is é o estado atual dos processos do negócio, e to be, que representa o estado futuro de processos no negócio, que visa produzir alternativas de melhoria, né, para o atual estado dos processos, incorporando práticas, redesenhando, mudando alguns paradigmas que existem na organização. Ah, sempre foi assim. Então, por que que a gente vai mudar? Então, a gestão do processo, ela mexe com essa zona de conforto que existe dentro das organizações. Outro tema importante é o tema da melhoria contínua. A melhoria contínua, ela é diferente da reengenharia, que é o tema que a gente está discutindo agora, porque ela é uma evolução gradativa. Gradativamente, você vai modificando processos que são pontuais, né? E que a gente, melhorando esses processos, a gente também melhora gradativamente os resultados da organização. Essa melhoria dos processos, ela é feita também através de uma ferramenta da gestão por processos que se chama BPI, Business Process Improvement, que é uma iniciativa específica para melhorar o alinhamento e o desempenho dos processos com a estratégia organizacional e as expectativas do cliente. Então, de um lado eu tenho o planejamento da empresa, do outro lado eu tenho o que o cliente espera, dos resultados que a empresa entrega. E a partir daí, né, a gente tem uma ferramenta, que é o BPI, que melhorará esses processos de maneira gradativa e está contido dentro do conceito de melhoria contínua, que nada mais é do que isso, a evolução incremental de um processo utilizando uma abordagem disciplinada, sistemática, para assegurar que o processo continue atingindo seus objetivos. Outro conceito importante é o de redesenho de processos. O que é redesenhar os processos, né? Diferente da melhoria contínua, porque ele trata de uma perspectiva holística, né? Do processo, em vez de identificar e implementar mudanças que sejam pontuais para processos que estejam, processos críticos, por exemplo. Então, esse redesenho, ele pensa de ponta a ponta sobre o que o processo está realizando atualmente e como eu posso modificar, às vezes, uma modificação drástica do processo. Isso é o que a gente chama de reengenharia. Então, a reengenharia é uma mudança radical, é um redesenho radical dos processos de maneira holística, sistêmica, de modo que eu consiga alcançar resultados que são, muitas vezes, dramáticos para o negócio. E quando eu falo de resultados dramáticos, é porque são resultados diferentes, que vão trazer realmente modificações importantes para a empresa. O objetivo desse redesenho, né, ou da reengenharia, é uma aplicação criativa de novas abordagens de negócio, modelo de gestão, às vezes novas técnicas, ou às vezes novos sistemas, novas tecnologias que vão mudar os processos organizacionais de maneira completa, tá? Então, o que que seria reengenharia? É esse repensar, essa reestruturação radical
dos processos empresariais, visando alcançar melhorias que são drásticas. Melhorias em quê? Nos indicadores de desempenho da empresa, tais como custos operacionais, a qualidade dos serviços ou dos produtos, a forma que o atendimento ao cliente final e o atendimento ao cliente interno é feito, e a velocidade das entregas da empresa. Então, é isso que a reengenharia traz. E aqui a gente traz outra característica importante da engenharia, que seria o que, que ela faz, né? Ela consiste em o quê? Ela consiste em modificar, reestruturar sistemas, reestruturar métodos, processos, com o objetivo de melhorar o desempenho da empresa, tá? E aí, normalmente, a reengenharia ela surge eh, reduzindo custos, aumentando a qualidade, melhorando o atendimento e a velocidade da execução das tarefas. Existem algumas razões, né, que fazem as empresas procurarem essas novas ideias, né, e novas formas de conduzir seus processos organizacionais com essas mudanças drásticas. Que formas são essas, né? O que, que é isso? São as razões, na verdade, pelas quais a gente opta pela engenharia, que no fundo, estão ligados ao quê? À globalização, a competição que a globalização causou nas empresas e a exigência dos clientes. Então, de um lado, né, a razão que eu tenho para reengenhar, né, recriar os processos, é o quê? É que eu tenho uma concorrência extremamente acirrada, acirrada por quem? Pela própria globalização, e a mudança do comportamento do consumidor, o consumidor cada vez mais exigente, com mais acesso às informações, né, exigindo produtos de alta qualidade com o menor custo possível. Então, isso mexe com algumas perspectivas que só a reengenharia é capaz de pensar, que é o custo, a relação de custo-produtividade, a relação da qualidade do serviço e a rapidez de resposta e a capacidade de flexibilidade que a empresa tem para se adaptar a essa realidade onde o cliente ele exige uma rapidez muito grande da resposta da empresa às suas necessidades. Então, a reengenharia ela surge para isso também. Então, por que que é necessária a reengenharia? A reengenharia é necessária porque a concorrência é acirrada e existe uma eminente necessidade de qualidade, né? A qualidade ela deixou de ser algo que é é um diferencial da empresa. A qualidade é uma necessidade que o mercado tem e que, de certo modo, traz para a empresa um conforto, porque você sabe que está fazendo o mínimo para atrair e manter os clientes. Outra perspectiva, né, sobre a necessidade da reengenharia dos processos é o poder do cliente. O cliente cada dia mais ele tem o poder nas mãos, porque é ele quem decide se vai comprar o serviço ou o produto à sua empresa. E cada vez mais, por que que a gente diz isso, o poder do cliente? Porque ele hoje ele tem um acesso gigantesco a como outras empresas oferecem os mesmos produtos e serviços, às vezes não é nem aqui no Brasil, mas ele tem acesso de como isso é feito lá fora. E isso mexe com as suas necessidades. Isso mexe com os seus desejos, as suas expectativas com relação aos serviços e produtos que são ofertados pelos negócios. Então, esse poder que o cliente tem hoje é diferente e a necessidade cada vez mais evidente da reengenharia dos processos. Outro ponto é a velocidade das mudanças, né? Hoje a gente vê muitos efeitos disruptivos nas empresas em função da tecnologia, em função da mudança da forma de trabalhar, em função da velocidade com que a gente tem que ofertar o produto ou serviço para o cliente, em função do conhecimento que os clientes têm, em função do conhecimento que os funcionários têm, né, do valor do nosso capital intelectual e a evidente necessidade também da redução de custos operacionais. A redução de custos operacionais, em sua essência, ela traz maior eficiência para o negócio. E um negócio mais eficiente significa menos desperdício, maior rentabilidade para o negócio. E isso, a reengenharia, ela promove isso, né? Esse maior grau de eficiência, maior grau de eficácia e maior probabilidade de uma existência saudável do negócio.
A reengenharia, ela é feita baseada num processo de treinamento. Todos precisam estar sendo contextualizados com relação ao que é o processo de reengenharia. Então, para isso é preciso levantar necessidades de treinamento, planejar o treinamento, executar, avaliar, deixar todos na mesma página para que todos entendam o que está acontecendo lá dentro da empresa, a recriação de processos, às vezes a implantação de um novo sistema de informações gerenciais ou quem sabe um ERP, e isso vai trazendo modificações importantes que estão conectadas com a necessidade de treinamento dos funcionários. E uma das formas, né, de promover a reengenharia na empresa, muitas vezes, é a ferramenta chamada downsizing. Downsizing, como o próprio nome diz, é uma palavra em inglês que significa diminuição do tamanho. Reduzir o tamanho de uma empresa, né, às vezes é essencial para a diminuição de custos operacionais, porque quando eu reduzo o número de níveis hierárquicos, em geral, eu diminuo também o número de empregados. E aí, diminuindo o número de níveis hierárquicos, eu diminuo o número de gerências. Gerências, em geral, ganham mais. E isso faz com que eu reduza os custos e aumente a flexibilidade e a adaptabilidade da organização, porque as pessoas que vão ficar nos cargos gerenciais depois do downsize são pessoas que saberão operacionalizar as estratégias, mas ao mesmo tempo também saberão criar estratégias para que o negócio se desenvolva. Então, são organizações enxutas e que são mais produtivas. Isso exige um estudo profundo, né, de qual é o impacto dessa diminuição de níveis hierárquicos, o impacto da diminuição do número de empregados para a folha de pagamento, no futuro também a parte de encargos sociais e também a questão do treinamento dessa mão de obra que vai ficar na empresa e que vai precisar tocar a empresa com mais responsabilidades e mais atribuições, obviamente, já que diminuiu o número de níveis hierárquicos e o número de empregados. Este procedimento ele pode trazer vantagens em relação ao objetivo de recriar os processos, mas se o processo for levado a extremos, pode causar problemas como a perda de espírito de equipe e da memória da organização, porque para acontecer isso, downsize, tem que haver demissão, né? Então, essas demissões, em geral, podem ser de pessoas que têm a memória da empresa, né? A perda de pessoal experiente, como diz aqui o texto, que dominam os processos da empresa, que dominam o know-how, o conhecimento do negócio, do mercado, tem noção das mudanças que podem acontecer no mercado, conhecem bem as necessidades dos clientes num certo momento, o downsize pode trazer perdas significativas dessa memória e desse conhecimento tão importante do capital intelectual da empresa. Como é feita a engenharia, eu tenho que, na fase 1, né, me posicionar para a mudança, identificar os processos existentes na fase 2, na fase 3, recriar os processos, na fase 4, fazer a transição para o novo sistema. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, da reengenharia de processo, por exemplo, no desenvolvimento de um novo produto. Essa iniciativa geralmente acontece quando um produto atual já bastante conhecido no mercado, já está bastante conhecido no mercado, e a empresa quer oferecer algo novo para atender as expectativas dos clientes. Aí eu recrio o produto, isso é reengenharia. Aí, nesse sentido, a reengenharia de processo servirá para repensar o que a empresa tem oferecido atualmente, né, que é o as-is, e refletir sobre os resultados que poderão ser alcançados com essa mudança, que é o to be. Outro exemplo que a gente traz aqui é a recriação ou a reengenharia no processo de relacionamento com o cliente. Então, usar a reengenharia no relacionamento com os clientes podem ser observado nas mudanças feitas no modo com que a empresa se relaciona com eles. Se antes o relacionamento acabava com o fechamento do negócio, aí eu posso recriar os processos que poderão ser revistos a partir do desenvolvimento de estratégias que vão além do momento de compra, que vão do acompanhamento do consumo do serviço ou do consumo do produto no pós-venda, né, até que ele venha e consuma novamente da empresa.
Então, isso cria um vínculo de estabilidade com o consumidor, e isso pode ser feito através da reengenharia dos processos na área de vendas, de relacionamento com o cliente. Então, o jeito com que a empresa lida com reclamações também, promove seus produtos e serviços, pode ser redesenhado também, deixando clientes mais satisfeitos e fidelizados. Então, na área de relacionamento com clientes, a reengenharia, ela traz isso, né? É uma recriação da forma que eu vou me relacionar com esse cliente, de modo que eu tenha mais fidelidade, mais estabilidade nessa relação. Outro exemplo da reengenharia na área de produção. Então, muitas empresas usam a reengenharia com o objetivo de melhorar a produção, de melhorar a qualidade do serviço. Então, essas mudanças que ocorrem no layout das fábricas ou no layout das prestadoras de serviço, compra de novos equipamentos, de novo maquinário, mudança de criação de novos postos de trabalho, são feitas a fim de que a área de produção alcance o máximo rendimento possível. Então, isso é reengenharia na área de produção. Na área de integração de sistemas, a reengenharia ela é muito presente. Quando se cria, por exemplo, um ambiente digital integrado, que é uma exigência hoje do mercado atual. A intenção é criar um fluxo de trabalho mais simples e otimizado. Aí as empresas vêm percebendo a necessidade de utilizar sistemas que conversem entre si, né? O ERP, que é um exemplo muito prático e muito presente, né? Inclusive nos modos, nas empresas que a gente trabalha, e que facilita essa troca de dados, de informações entre os diversos setores da empresa para que a produtividade aumente e reduza o número de conflitos, né? Cada um indo para um lugar. E quando há essa integração de sistemas, informações passam a circular com mais fluidez e agilidade, e isso vai trazer consequências positivas para a organização, que nada mais é do que o aumento da eficiência e da eficácia organizacional. Reengenhar os sistemas também é uma grande saída para melhorar a empresa. E é isso, né? A gente está finalizando a nossa aula de reengenharia de processos. É uma aula simples, é importante que a gente reconheça a diferença entre a melhoria dos processos e a reengenharia de processos, e reconheça a necessidade da reengenharia de processos no contexto atual que a gente vive. Tem um estudo dirigido para vocês responderem a respeito do assunto, e também tem o livro que eu coloquei à disposição de vocês no Class, que vocês podem consultar para entender melhor essa temática. Obrigada.